Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus esteja em nossos corações. Nós, trabalhadores da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, continuamos seguindo as orientações dos órgãos de saúde, realizando as nossas exposições doutrinárias a partir dos nossos lares, com o mesmo objetivo de levar o Evangelho de Jesus a todos os corações. Ele que nos esclarece, nos consola e nos dá a esperança. A doutrina espírita merece o nosso esforço na sua divulgação, pelo grande bem que ela nos dá. Relembramos então hoje, gostaríamos de levar essa relembrança de que há 156 anos atrás ocorreu o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. No dia 15 de abril de 1864, Kardec trazia ao mundo esta obra, que é a terceira obra da doutrina espírita, a partir do Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns e então o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de hoje está nos itens 18 a 23 do capítulo 4 do Evangelho, então. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é o título do capítulo. A abordagem desse capítulo é sobre a reencarnação. Nosso tema, então, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade de encarnação, então, da existência os rompe. Mas para aqueles que pela primeira vez têm o contato com essa informação sobre a reencarnação. O que significa reencarnar? O que significa encarnar? É tornar a carne. É voltar a habitar um novo corpo. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Ao que os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, continuam a esclarecer os espíritos, para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Então todas as dificuldades, todos os problemas, todas as aflições, tudo que tenha que acontecer com aquele espírito encarnado, está nisto a expiação. Visa ainda outro fim, esclarecem os espíritos, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós somos co-criadores. Deus nos dá a oportunidade de fazer parte desse universo incomensurável de criaturas e fazermos o nosso pedacinho na obra da sua criação. Nós somos participantes ativos dessa atividade. E onde reencarnamos? Dentro de uma família. Nós somos espíritos que reencarnam dentro das famílias. Então vejamos por que esses laços se fortalecem. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, traz essas explicações a partir do item 18. E diz assim: os laços da família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Como pensam certas pessoas, torna-se sim mais fortalecidos e apertados. Então, no espaço, esclarece o Evangelho, antes então de nós encarnarmos, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, antes de para cá virmos, participar do nosso planeta, sermos carne, corpo e espírito encarnado, nós já temos lá a nossa família. Por afeição, simpatia, semelhança, entendimentos, compreensões. Ditosos, diz o Evangelho, felizes, então,
por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então lá nós já nos buscamos. Lá nós já nos reencontramos. Nos esclarecemos, nos conversamos, nos entendemos. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Quanto ao regressarem à erraticidade, ou seja, ao retornar ao mundo dos espíritos, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então hoje nós estamos separados de uma família menor. E a encarnação é um momento em que nós nos afastamos da família maior. É um espacinho de tempo nessa nossa existência como espíritos imortais. Muitas vezes, diz o Evangelho, até uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui a reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então, quando nós estamos junto com a nossa família, nós estamos com a oportunidade de nos auxiliarmos, de nos esclarecermos. Se uns encarnam e outros não, ainda esclarece o Evangelho, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Nós unidos pelo pensamento. Eles pensam em nós, nos conhecem. Durante o sono nos reencontramos, mas estamos sempre muito próximos a nos auxiliar. Os que se velam pelos que se cativeiro. Então, nós encarnados estamos nesse cativeiro físico, desse corpo físico. E eles livres velam por nós. Estamos aqui diante de todas essas dificuldades. Importante lembrar, então, que durante o sono nós nos reencontramos com aqueles com os quais nos afinizamos, tanto sejam eles encarnados como desencarnados. Acontece durante o sono, quando nós desejamos realizar, trabalhar, nos encontrar para praticar o bem. Mas nós sempre vamos nos reencontrar com aqueles que nós nos afinizamos. Os mais adiantados, esclarece o Evangelho, se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, sempre para melhor. A nossa caminhada sempre é para a frente, para adiante no aperfeiçoamento. Cada vez menos presos daí então à matéria, mais viva se lhes tornam as afeições recíprocas, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-lo o egoísmo nem a sombra das paixões. À medida que caminhamos, nós deixamos de ser materialistas, menos egoístas, menos orgulhosos e mais afeiçoados a essa família que vai e volta e se afeiçoa em toda esta caminhada. Podem ocorrer, diz o Evangelho, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem prejudicar a mútua estima, essa ligação amorosa que há entre eles. Então, cada vez que caminhamos através das encarnações, cada vez mais nos ligamos amorosa uns para com os outros. Está bem visto que aqui se trata de uma afeição real, esclarece o Evangelho. De alma para alma. Eu tenho um amigo meu que me chama de irmão da alma, muito querido por sinal, única que sobrevive à destruição do corpo. Então, tudo que é material fica, mas a alma, a ligação real, a verdadeira, de amor, de carinho, de afeição, essa jamais nós perdemos. E essa afeição real de que trata o Evangelho. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem, ou seja, ligações que existiram por conta de interesses materiais, interesses da sensualidade, fins interesseiros, não sobrevivem. Permanecem apenas aquelas aquisições morais. O Evangelho continua a esclarecer. A união e a união que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Quanto nós não simpatizamos mais com alguns
Todos nós temos essas nossas histórias. O que acontece? Temos uma afeição anterior. Então, quando se fala de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma. Isso é o que se diz normalmente por aí. Ela não compactua das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos. Ela não é da família. Mas o Evangelho continua a esclarecer mais adiante. Na questão 204 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos assim: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Os espíritos respondem: não pode ser de outra maneira. A sucessão corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, quando alguém não é da família, nós dizemos que não é da família. Mas quando alguém de fora da família simpatiza conosco tanto, nós temos amigos tão queridos, nós temos um parente um pouco mais distante, mas que nós gostamos tanto, nós nos afeiçoamos tanto. Onde está o significado disso? Na existência anterior. Mas é importante ressaltar, o Evangelho continua a esclarecer, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo: servir de provas para uns e para outros de meio de progresso. Nós sabemos das dificuldades que acontecem nas famílias. Cada um de nós sabe ou sabe pensar sobre elas. Então, quando as afinidades não são tão boas, o que acontece aí? A necessidade daquele espírito conviver para se melhorar, restabelecer uma dificuldade de uma outra vida. Uns não tão bons, outros melhores, os bons ajudam os outros, aqueles que não são tão bons aprendem com aqueles que são mais bondosos. Então, o Evangelho explica: assim os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. Então, quando o bom cuida daquele que é um pouco menos, entende um pouco menos, tem dificuldades de relacionamento, então ali, a unidade do acerto, da compreensão através da paciência, do diálogo, da conversa, retirando até muitas vezes problemas de vidas anteriores. O caráter deles se abranda, diz o Evangelho, seus costumes se apuram e as antipatias se esvaem. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Não é esta a reflexão acerca disso. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua. Então, lá no mundo dos espíritos nós vamos encontrar aqueles que nos afeiçoamos mais. As consequências da doutrina anti-encarnacionista também é abordada no Evangelho. E Kardec traz nesse texto sobre aqueles que não acreditam na reencarnação, né, que são contrários à reencarnação. Ela necessariamente. Então, se alguém crê na não reencarnação, as consequências são de que não existe a nula. Então a alma é criada junto com o espírito no momento da encarnação. O pai é estranho ao seu filho. Vejam só, não há relação entre pai e filho, porque foi criado naquele momento de que se inicia a vida. A filiação das famílias fica assim reduzida
filiação corporal, ou seja, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para que alguém queira se glorificar de um antepassado mais ilustre, de alguém da família que tenha sido alguém que seja ilustre no passado, por exemplo, um político famoso, alguma coisa assim. Não há essa ligação. Por que se glorificar se a encarnação não tem essa relação anterior? Não é mesmo? Então, o que se atribui nesse caso seria uma obra do acaso. Não havendo essa reencarnação, é uma obra do acaso essa encarnação, esse fato. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após só uma existência. Bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Então ficam assim imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se. De forma que pais, mães, filhos, maridos, mulheres, irmãs, irmãos, amigos jamais podem estar certos de que estarão juntos novamente. Fica essa para quem não acredita na reencarnação. É a ruptura, então, absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, todos que se amaram tornam a se encontrar na Terra. E no espaço, juntos gravitam para Deus. Aí retornamos ao objetivo da reencarnação. Se alguns fraquejam no caminho, esses retornam o seu adiantamento. Quem já está mais adiantado retorna o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Se fica para trás, vai ter uma nova oportunidade mais adiante de se reencontrar. Vai encontrar dificuldades na sua caminhada de espírito reencarnante, mas vai se reencontrar. Vai se fazer presente novamente. Então não há perda da esperança. Ajudados, encorajados e amparados, diz o Evangelho, pelos dias sairão do lodaçal em que se enterraram. Sempre haverá uma nova oportunidade do reencontro, a despeito de qualquer dificuldade encontrada no caminho. Então, com a reencarnação, esclarece o Evangelho, finalmente há a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí estreitando o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, então, o Evangelho, Kardec traz a seguinte reflexão. 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. A primeira delas, das 4 opções, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Não há mais nada a partir da desencarnação, a partir do túmulo. A segunda opção, a absorção do todo universal de acordo com a doutrina panteísta. A alma desencarna e vai para o universal. Então, segundo essas duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte. E nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente ou novamente. Na terceira possibilidade, a individualidade com a fixação definitivamente da sorte, ou seja, com esta terceira há para elas a possibilidade de se tornarem desde que sigam para a mesma direção, que tanto pode ser o inferno, como pode ser o paraíso. Aqueles que tiverem ido para um ou para outro. E a quarta possibilidade, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui
então a verdadeira família. Essa é a conclusão do tema dessa parte do Evangelho. Mas mais adiante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, aborda um assunto sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. E diz assim no Evangelho: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Vejam só, as afinidades nos aprisionam. Se as afinidades são boas, nos aprisionam no amor, na caridade, na prática do bem, do entendimento. Se forem outras também, mas melhorar, porque nós vamos progredir. Segue-se que os dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. É aquilo de alguém que se afiniza lá com um amigo da infância, com um amigo da escola, com um amigo da universidade. Parece que já se conheciam muito antes. Há, pois, duas espécies de famílias, esclarece o Evangelho: as famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, as dos laços espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento da recrudescência do egoísmo? Respondem os espíritos. Então, o quão importante é estarmos dentro da nossa família, de nos fortalecermos nela, de constituirmos a fraternidade, o amor, a compreensão, o entendimento, nos burilando nesse processo de entendimento com os nossos, para que nós possamos sair de dentro dessa família, fortalecendo a nossa sociedade ali fora. No capítulo 6 da Gênese, dos itens 53 a 56, Kardec traz um belo texto acerca da vida. Permitam-me que eu traga a abordagem dessa leitura, muito interessante para a nossa reflexão. Diz assim: essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, parece imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-na mortalidade viajoura e não compreenderam que ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem sob o véu o poder e a sabedoria daquele que as formou. São questões que já nos não oferecem, mas que sejam solidárias às almas que os povoam é o que importa saber. Com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhes pensar que não haja nessas regiões distantes magníficos crepúsculos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas,
onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação faz-se mister acrescentar a da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a estes mundos. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, diariamente, segundo suas funções de vida e suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Que nós possamos refletir sobre as nossas famílias e abrindo esse horizonte que somos uma mesma família humana e que continuemos fazendo os nossos esforços de fraternidade, de solidariedade, da prática da caridade, porque Deus quer que assim nós façamos. Essa é a nossa participação necessária para o mundo atual, esse mundo que vivemos hoje. Fiquemos então com essas reflexões, que Deus nos abençoe e que Jesus continue fazendo morada em nossos corações. Vamos agora então passar ao nosso passe espiritual. Nós podemos fechar os nossos olhos se quisermos e levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e dizer a Ele: Senhor, nós vos agradecemos por esta oportunidade desta encarnação. Do lugar onde estamos, da família que participamos. Obrigado, Senhor, pelos teus ceareiros que andam conosco. Os nossos amigos que nos intuem e nos auxiliem na nossa caminhada. Senhor, queremos te pedir também pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos da humanidade que andam pelos caminhos, precisando do teu amparo. Que a tua paz possa se fazer em cada coração, em cada irmão, em cada país, no nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que a tua luz possa fortalecer os nossos irmãos do nosso país, dos seus governantes, e que a tua paz possa se fazer em cada coração. Que Jesus seja sempre nós, possamos estar sempre na busca da fraternidade, da solidariedade e da prática do bem.